Salve, meus queridos, Diego Obscuro aqui para mais um vídeo, galerinha. Estamos aqui para mostrar a versão para vocês 3.8. E antes da gente ir para a versão, quero desejar para você uma feliz Páscoa, tá? Que esse mês aí seja muito abençoado para todos nós, cara. Esse mês de abril aí, tá? Então, deixa aquele like, se inscreve no canal que a gente tá já batendo aí 4.000 inscritos, viu? E aí você já fortalece mais aqui o Manito Obscuro. E cara, esse patch aqui, galera, oficial, tá? Já vai lançar aí a versão 3.8, cara. Tô muito animado, eu não cheguei a ver. Porque vocês sabem que tava aproveitando o final de semana, né, cara, com a família e tudo mais. Então, a gente tava na paz. Vamos gravar o vídeo. Sei que eu tô um pouquinho atrasado, né, mas eu sempre gravo o vídeo, sempre trago pra vocês. Tá bom? Sempre atualizar aí a galerinha que gosta do meu canal, que assiste ali, porque curte o meu conteúdo e curte, sei lá, o meu carisma, meu jeito de ser. Vamos lá, rapaziada. Primeiro ponto, tá? A versão vai chegar no dia 9 de abril, janeiro, fevereiro, março, abril. É em abril, né? É abril, velho? É abril, bem. É abril, tá? Vai chegar ali por volta de 2 horas ali da madrugada. A versão 3.8, o lançamento ali oficial, tá? Então, como ele fala aqui já, ó, beleza? E aí o que que acontece? O que vai vir nessa atualização de... Ué, tem uma diferençazinha aqui, viu? Deixa eu ver aqui só o chinês rapidinho, rapaziada. Eu vi umas armas um pouco diferentes aqui. Só entrar no China aqui pra gente ver, cara. O patch veio um pouco diferente, né? Novo conteúdo. Ué, é. Eles não mostraram ali, ó. Vamos ver isso aqui ainda, que é o chinês, tá? Não sei se isso aqui é novas armas ou é porque a parte de forjar ali que é um pouco diferente, né? Mas sim, dando ali, sem pular etapas, vamos começar pela atualização aqui. Primeiro ponto, novo sistema, arma poderosa. Primeiro ponto é o forjar, tá? Obtém armas poderosas, fragmento de arma poderosa e itens de treinamento de arma. Calma, muito confuso. Obtenha armas poderosas, fragmentos de arma poderosa e itens de treinamento de armas poderosas. Forja comum usa o mitril, né? Que provavelmente é daquela mina lá. A forja avançada usa adamatita. Os materiais podem ser obtidos na mina de mitril, tá? Então, tanto aqui a forja avançada como a adamatita pode ser obtido na mina de mitril, que é uma nova mina que vai aparecer aí. Eu acho que deve falar aqui mais na frente. Forjar pode conceder valor de artesão. Ao atingir o máximo, é possível resgatar baú de maestria. Níveis VIPs altos, né? Vai reduzir o tempo ali de forja. Então, provavelmente é alguma coisa aqui relacionada ao baú. Tem um baúzinho aqui, ó. Como se fosse lá na expedição do guarda, que você vai coletando algumas coisas ali, né? Quando for passar de tempo. O que te fala aqui, ó. Forjar concede valor artesão ao atingir o máximo, né? Então deve ter algum ganho aqui, porque tem um baú do artesão, tá vendo? Tem a ver com isso aqui, ó. Ao atingir, você vai ganhando algumas premiações, tá? E os níveis VIP vai diminuir ali também um tempo. Não sei se esse baú aqui vai dar toda hora. Seria muito bom, né? Se isso realmente acontecesse. Aí tem esse tipo de forja aqui. A forja avançada é a forja comum. A forja comum, forja avançada também aqui. É, normal. Agora só que tá 3. Só que não fala que é ressonância aqui, né? Só fala que é duas forjas, ó. Essa e essa. Mas pelo que eu entendi, só vinha 3 armas, né, cara? Qual a diferença dessas duas imagens aqui, gente? Se você souber, deixa no comentário aí. Ficou um pouco confusa essa parte pra mim agora, tá? E veio um pouco diferente aqui a tradução, né? De armas poder. Forja avançada. Forja comum usa mitril e a forja avançada usa damatino. Eu acho que é porque... Ah, tá. É porque aqui é a forja comum, ó. Cara, é um pequeno detalhe, né, gente? Olha só aqui, ó. Pequeno detalhe, dá pra ver que tá selecionando a forja comum. E aqui a seleção da forja avançada, tá? Provavelmente a forja avançada deve dar muito mais itens, né? Mas você consegue evoluir, acho que as duas ao mesmo tempo, porque tem dois tipos de itens, tá? Vamos lá. Segundo ponto, equipar. Cada arma pode ser equipada em um personagem ou um guardião. Armas no slot secundário não podem ser equipadas. Beleza. Armas no slot secundário não podem ser equipadas.
Então você vai poder equipar um no guardião e um no pet. Tá, galera? Provavelmente as secundárias devem ter algum slot que pode ali aumentar um pouquinho a chance de porcentagem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui um pouco o zoom e não corte ali a tela pra gente ver, né? Não dá pra cortando não e a gente consegue ver um pouco melhor ali, ó. Cara, dá 6k de ataque, mas eu acho que é porque tá no nível 3 estrelas, né, ó. 6k de ataque, 5k de defesa, 137k de HP e dá penetração em armadura, ó. Legal isso aqui, viu? Bacana. Provavelmente é porque tá 3 estrelas, né? E dá tudo isso aqui. Vamos lá, tem a parte de equipar, que é basicamente isso. Agora a parte de treinar. Use gemas Scone para subir o nível de fragmentos da arma poderosa. E meteoritos Sazol para evoluir as estrelas. Tá. Use. Agora, onde coleta esse gema eles não falaram, né? Provavelmente deve ser na mina de Mithril ou algum mapa novo. Mas a gema é para você subir ali o nível da arma, tá, gente? Aqui. Cara, tá muito ruim essa imagem, né? Mas aqui, ó. Você consegue ver que tem o nível 0, nível 1. Tá vendo? Então, a gema Scone vai servir aqui para subir o nível da arma. Tô explicando antes de vir essas coisas, mas é bom que vocês já vão se baseando. É pelo que eu tô entendendo aqui. Usar o nível do fragmento da arma poderosa. E o meteorito Sazol para evoluir estrelas, tá? E aqui a gente consegue ver, ó. Tem ali 0 estrela. 0 estrela. E 1 estrela. Ganha poder furioso ao... Ó, já a gente consegue ver até um poder de uma arma, ó. Ganha poder furioso ao causar crítico. Isso aí, infelizmente, como eu não tenho uma conta lá no chinês, eu não vou conseguir mostrar pra vocês, né? Vou conseguir mostrar quando chegar pro jogo. Mas a habilidade ganha poder furioso ao causar crítico. Aumenta o dano causado em 7% acumulado 3 vezes. Durante 3 turnos. Não pode ser dissipado, mas isso aqui é muito absurdo, cara. Porque pode ser acumulado e não pode ser dissipado. E você pode ser usado 3 vezes durante... Aí vai aumentando a porcentagem, gente. Uma estrela vai pra 8%, tá? Cara, uma estrela vai pra... Tá, 0 estrela 950k. Você sobe uma estrela, vai para 2.850, então ganha 1.000 e pouco de ataque, né? 2.000, quase 2.000 de ataque. Caraca, isso vai dar muito poder, mano. Ali, se não me engano, acho que vai para mais 38.000 se subir mais uma estrela, ó. Doideira, família. Então, realmente, a arma divina se vinha igual o Legend, mano. Vai dar muito poder, cara. Muito poder mesmo. Ressonância. A ressonância da arma poderosa é dividida em slot principal e slot secundário. As armas poderosas instaladas no slot secundário podem transferir seus atributos para a arma do slot principal em uma proporção fixa. Então, uma certa parte ali da arma vai poder transferir para a principal, né, gente? Agora, essa parte da ressonância lá no Legend, só quem tinha diamantezinho para gastar. Não sei como é que o jogo vai colocar isso aqui não, viu? Você conseguir ali ter uma parte da proposta das suas armas secundárias para sua arma principal, né, cara? Mas isso aqui eu acho que vai ser algo bem cash. Vai ser algo difícil, viu? E ali tem estrelas, talvez venha lua, venha muito mais. Eu acho que vai ser só 5 estrelas, não. Isso realmente deve ser alguma coisa que vai dar muito poder. Então a parte das armas divinas é isso. Aí tem aqui agora sistema de resistência e sistema de fogueira. Resistência é básica, gente. Você vai participando aqui de algumas coisas para você trocar móveis e construindo ali a sua casa. Eu acho que não tem quase nada de interessante aqui. Acho que a única coisa de interessante mesmo é a parte da fogueira, que você vai ganhar alguns itens ali, XP, e esses itens também você pode trocar por alguns baús. Para quem viu lá o meu vídeo, tem algumas coisinhas que pode ser interessante, pode, mas não é nada que vai ser tão assim algo importante como, por exemplo, a fazenda, que é realmente importante. A fazenda você pega muito amarrar, muitos itens legais na fazenda, tá? Minha árvore rosa lá tá nível sei lá quantos, que já tá indo para 45 baú que eu tô pegando. E isso sim é algo tão importante. Mas vamos ver como vai chegar essa fazenda aí, tá? Aí aqui, ó, móveis, residência, trocados em lojas de móveis, cupons. Tá vendo? Por outros meios, cupons de trocas. O nível de residência aumenta obter o XP de residência, desbloquear mais móveis. Recompensa e bônus. Então, quanto mais melhorzinho tiver a sua casa, mais de itens deve dar, tá? Isso aqui acho que não é muito interessante, não. Quero ver como é que tá os pets. Mas eu vou ter que falar, né? Sistema de fogueira. Organize uma festa de fogueira, convida amigos para participar. Os jogadores convidados podem resgatar recompensas clicando na pequena fogueira, tá?
coisa básica também. Você convida, também pode ser convidado, e você vai coletando essas fogueiras aqui acendendo e vice-versa, tanto na sua fogueira como na fogueira dos amigos, e vai ganhando algumas coisas ali, principalmente XP, tá? Isso aqui eu acho que vai dar sim XP. Vai resgatar recompensa ali em intervalos fixos. Após o fim da festa, o artifício receberá um presente de fogueira. A festa na fogueira entrará em um tempo de recarga por 24 horas. Então provavelmente é só uma vez por dia, tá? Então fogueirita aí. Nova jogabilidade, Mina Dimitril. Isso aqui é aquilo que eu falei pra vocês que deve dar uma treta. Caramba, mano. Por quê? Porque era interservidor, né? Será que vai ser aqui também? Mina Dimitril é um conteúdo cross-server. Então vai ser interservidor, pelo jeito, né? Por que eles colocaram? Colocaram logo interservidor, mano. O cara gosta de complicar. Os jogadores podem obter recompensas contínuas e recursos ao ocupar minas. Minas de nível mais alto produzem mais recursos, com certeza, né? Mais vantagem para quem é mais forte. Cada mina pode ser coletada por até 8 horas. Ok. Cada jogador pode ocupar apenas uma mina por vez, tá? Tomara que tenha bastante mina, porque os caras... Aqui só mostra... Aqui mostra bastante, né? Mostra bastante. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Os jogadores podem ocupar minas vazias diretamente. Se uma mina estiver sendo coletada por outro jogador, é necessário consumir uma tentativa de ocupação para desafiá-lo. Se vencer, você assumirá o controle da mina. Então deve ter algum desafio por dia, né? Você consegue ver aqui os restantes. E aí você ganhando, você fica lá na mina. Mas alguém pode vir te tirar, né? Então vai dar muita treta isso aqui mesmo, viu? Ainda mais que é interservidor. Os jogadores podem... Isso é algo parecido com... Lá no Legend, mano, tem a questão do dragão, gente. Né? Dava muita treta do dragão, que era pra você pegar os fragmentos, e era um bagulho interservidor. Então, é algo parecido com isso, né? Muito doideira mesmo. Acho que, se não me engano, era interservidor, ou era servidor lá. Sei que tava muito treta isso aí, velho. Tá? Então, após vencer o saque, você receberá partes de recompensa acumulada por eles. Legal. Conteúdo expandido, isso aqui que eu quero ver, mano. Cifro triplo duplo. Desbloqueado nível 81. Quando o cifro atende as condições específicas, consome materiais necessários para obter a divindade. Eu vou mostrar esses materiais, tá? Divindade evoluir para um cifro mais poderoso. O cifro com divindade pode ser desbloqueado. Novas habilidades e também continua a avançar, aprimorar. Interessante que eles não colocaram o Odin lá como no chinês, né? Colocaram o Thor aqui, mano. E eu consigo ver uma nova habilidade do Thor aqui, ó, tá? Que é aquele EX em área. Não é o EX do Zeus em si, mano. Deu a entender que cada pet deve ter pelo menos ali uma ou duas skills ali novas, mano. Né? Que eu não vejo esse mesmo design em outros silfos, né? Outros pets no caso. Novas minas aqui, nível 120, 160, né? Vai ter ali nas terras selvagens. Legal. Terra do... Isso aqui é o QCB, né? Terra de crepúsculo acionado para recuperar recursos. Substituir o campo de batalha ao atingir nível 81. E quando você tiver nível 81, provavelmente não vai ter mais outro campo de batalha que antes tinha a possibilidade de você entrar nos dois. Provavelmente vai ser isso, tá? Adicionada a função de carrinho na loja de diamantes. Mas nem tem loja de diamante. Eles devem lançar tudo de uma vez, né? Toque no ícone para adicionar itens. Deve ser no mercado, será, gente? Balas limitado, carrinho. Deve ser só Ah, tá, na loja de diamante, agora entendi. Já tem essa loja, né? Só é uma função a mais. Para adicionar itens e pegar de uma vez. Legal. Realmente vai ser um mercado novo aí no Arthur, né? Troque um astro para visualizar o efeito. Então só de você deixar ali o mouse em cima, você já consegue ver ali como é que vai ficar o Cosmo nível máximo, tá? E esse aqui, pessoal, é a ATT. Aí eu vou pegar aqui agora, ó, puxar para cá. Eu abrir aqui as imagens, ó. No nosso Discord. Puxar assim mesmo. Discord na descrição, tá, família? Se vocês quiserem aí participar para vocês verem as novidades que a gente sempre tem por lá, a gente conversa bastante. Primeira coisa, gente, ó, vai vir. Esse aqui são os itens novos, ó, tá? Núcleo do Sol e Chamas do Sol. Vai vir por pontos de desenvolvimento. Acho que eu já mostrei isso aqui uma vez, mas estou mostrando novamente. Vai vir por pontos de desenvolvimento os dois. E vai vir um emblema aqui, cara. Ó, os emblemas por Dente do Terror. Por incrível que pareça, o emblema do Tyr e do Odin são mais caros. Tá? Esse aqui de vento e água é o da Freya e da Frigga.
Fogo e choque é também mais barato, 400 no caso. Acho justo o Odin e o Loki ser muito mais forte que os outros pets, porque não faz sentido o jogo colocado dessa forma, né? E aí tem aqui, acho que é o núcleo. Acho que isso aqui é o núcleo, se eu não me engano. E aí, ó, pode ver que eles colocaram um item, que é o núcleo. Colocaram em um lugar, no caso ali, em um lugar. Colocaram os dois itens em um lugar com ponto de desenvolvimento. Aí um item deles colocaram por dentro do terror e depois por medalha, ó. Eu, como vocês conseguem ver também, pode pegar os emblemas por medalha e as chamas do sol ali também por medalha, tá? Então, tem essas duas opções ali para talvez não ficar muito difícil. Não achei que vai ser muito difícil, não. E se eu não me engano também, gente, vai dar para você trocar a cada um pacto. Cada um pacto, acho que pega 3 ou é 4 emblemas. Não me recordo muito bem agora, mas a gente vai conseguir ver. Então, juntem pacto de Silfo, porque vai trocar o emblema, tá? E emblema deve ser algo bem complicado de pegar, porque é bem caro, né? E juntar 500 desse aqui, haja dentro do terror, meu filho. Haja dentro do terror. E quem tava juntando já fez, vai fazer a boa, tá? Então, isso é uma informaçãozinha aí que eu tô deixando aqui para vocês. Então, só de eu deixar essa informação, eu mereço o quê, família? Mereço o teu like, cara. Então deixa aquele likezão, inscreve no canal e um abração aí do Marlin, do Artoni Ultra. Até o próximo vídeo, família. Valeu e fui. Tough. Don't wanna test your luck with me.